Que posição você joga? Meio campo. Na minha. Não vai jogar não. Paulo César Carpegiani, o melhor jogador da história do Internacional. Melhor da história? Deixa eu dar uma moralzinha pra ele aqui, que Dá ele uma tá moral pra ele. precisando. Dá uma vontade. Dá, né? Tu sabe que tu poderia ter dado muito mais pro futebol como jogador. Eu não canso nunca de contar essa história. Paulo, me fala sobre Alan Patrick. Ô, grandalhão, joga muito esse grandalhão. Tu considera ele craque? O mendigo. Ó, se perder, não vai de novo, hein? Então nós jogávamos assim. Nós era quase o do teu bar. Não. Nossa senhora. Não. Menos, bem menos. Enquanto eu estiver aqui, você não treina mais. Tem que desnivelar o jogo. Perfeito. Você tem que fazer a diferença. Bora pra mais um, rapaziada! E esse é mais um episódio histórico. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse projeto de Carona com Gamba, são os convidados que passam por aqui para conversar não comigo, mas com vocês. E esse convidado de hoje, gente, é um daqueles convidados que faz a gente ficar cheio de orgulho com o trabalho que a gente vem fazendo, né? Sem falsa modéstia, porque não é todo dia que a gente conversa com apenas o melhor jogador da história do Internacional. E quem tá falando isso não é o Felipe Gamba. Quem tá falando isso é o maior jogador da história do Internacional, Paulo Roberto Falcão. É mesmo? Para mim, o Paulo é o melhor jogador da história do Internacional. Melhor da história? Falcão, aqui no De Carona com Gamba, fez essa frase aí. O Paulo foi o melhor jogador da história do Internacional, se referindo a Paulo César Carpegiani. Bom, óbvio, né? Fazia um tempo já que eu queria entrevistar o Carpegiani, mas o Carpegiani não mora mais no Rio Grande do Sul. O Carpegiani mora em Santa Catarina, logo, fechar as agendas com o Carpegiani não era tão simples. Tinha que esperar um momento que ele, Carpegiani, estivesse em Porto Alegre. E Carpegiani está em Porto Alegre e aceitou o nosso convite, vai conversar conosco. Onde eu vou levar o Carpegiani? No CT Parque Gigante, no CT do Internacional, pra gente bater um papo com ele lá onde o Internacional treina, lá no gramado, onde os jogadores do Internacional se preparam. Não tem melhor cenário, né, do que o CT Parque Gigante para conversar com o melhor jogador da história do Internacional, Paulo César Carpegiani. Bicampeão brasileiro com o Internacional, 75-76, estava no octacampeonato gaúcho, Internacional único gaúcho octacampeão. Paulo César Carpegiani encerrou a carreira de maneira muito precoce. No Flamengo, se tornou treinador do Flamengo. Ele sai do Inter, vai pro Flamengo como jogador, encerra a carreira de maneira precoce, vira treinador do Flamengo e conquista apenas a Libertadores da América e o Mundial em 1981. Carpegiani, treinador, o último clube dele foi o Vitória da Bahia, mas Carpegiani já passou pelo São Paulo, pelo Curitiba, pelo Corinthians, e o Carpegiani fez aquela campanha histórica do Paraguai na Copa do Mundo de 1998. Aquele Paraguai que tinha Chilavert, tinha Arce, tinha Gamarra, uma grande seleção que fez história na Copa do Mundo sob o comando de Paulo César Carpegiani. Então, gente, quem não lembra, né? Você, Colorado, Caçapava, Falcão, Carpegiani, aquele meio-campo histórico do Internacional. Ele, Carpegiani, tá na história, um dos maiores ídolos da história do Internacional, um dos maiores ídolos do torcedor colorado, estará conosco hoje aqui. Motivo de muito orgulho e satisfação para todos nós. Então, você, Colorado, tá aí o convite. Fique com a gente até o final dessa carona. KTO, tá aqui, ó, kto.bet.br. Campeonato Brasileiro já começou, gente. Brasileirão começou e você sabe, né? O lugar de testar os conhecimentos de vocês é lá, na KTO, kto.bet.br. Sempre tem uma promo da semana, sempre pensando em você, cliente. Plataforma 100% regulamentada, jogo responsável, um site para maiores de 18 anos. Nesse momento a gente tá aqui no bairro Menino Deus, né, onde eu vou buscar o Carpegiani. E eu saí da Servopa, ali na Ipiranga, 5570. Saí dali, peguei o meu carro, meu seminovo com cheirinho de 0 km e vim pra cá. Então o Carpegiani vai andar nesse carro com teto solar, seminovo, com cheiro de 0 km, um carro à altura de Paulo César Carpegiani. É esse o carro que o Carpegiani vai entrar e ele já tá aqui, ó, nos esperando. Tá ali o homem, ó. Aqui, ó. Maior jogador da história do Internacional, melhor jogador que já defendeu o Esporte Clube Internacional. Isso foi bondade do Paulo. Quem trabalhou contigo, né? Quem jogou contigo, né? Eu aqui, pedi o Carpegiani. Falcão um gentleman, né? Um gentleman, né? Um espetáculo como pessoa, dentro do campo nós casávamos muito bem, cara. Mas ele não estava mentindo. Não, ele quase uma unanimidade, Paulo. Quando aconteceu isso, depois da entrevista, e eu fiquei sabendo, eu imediatamente peguei o telefone. Ligou pra ele? Liguei pra ele e disse o seguinte, pô,
Ninguém precisa falar, tu não precisa disso para ser mais famoso do que tu já é, rapaz. Pô, tu me lança assim para os caras falarem mais de ti, pô. Mais e mais e mais. Mais e mais. Que homem. Vamos lá, Paulo? Aceita a carona? Sim, Vamos lá, aceito, pode sim. vir na frente aqui, Paulo. Vou te levar num lugar. Pô, essa só tu faz, né? Hã? Bota os caras aqui e vamos conversando. Paulo, eu quero dizer o seguinte, ó, é uma honra, primeiro, dar uma carona para Paulo César Carpegiani. Nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Eu sou muito novo, né? Eu tenho 43 anos. Eu não vi Paulo César Carpegiani em campo, né? Não vi. Eu nasci em 82, o Carpegiani já tinha jogado, tinha encerrado a carreira até de forma precoce, multicampeão como treinador no Flamengo, multicampeão no Internacional. Mas eu pesquiso, eu conheço a história, eu ouço os mais antigos, eu vou para a internet e tudo que se fala sobre o que tu jogava não tem nenhum absurdo. Eu acho que tu tem como característica ser muito modesto. Acho que o Zico falou isso, né? Eu acho que isso foi muito importante, serei sempre grato. Mas tu jogava demais, pô. Tu jogava demais. Tudo que tu tá falando, eu acho que eu também acabei enganando essas pessoas que passaram esse tipo de informação. Vai enganando de geração para geração. Geração. Nada melhor que uma mentira contada ser mentira, né? Vira uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Olha a humildade desse homem. Paulo, imagina, eu posso chamar de Paulo? Sim, porque o Claudião te chama de Paulo, o Falcão te chama de Paulo, eu já tô íntimo também, né? Fica à vontade, como tu é no teu programa, que eu te vejo todos os dias. Eu já tô íntimo. Tu, quando jogou naquele time no Internacional, tinha Caçapava, Falcão, Carpegiani. Tu tinha o Falcão como um expoente e tu tinha o Carpegiani como diferencial técnico. Quando o Falcão vem aqui e diz que foi o melhor jogador da história do Inter e o Claudião disse exatamente a mesma coisa... Carpegiani. Carpegiani? Mais que o Falcão? Como é que isso repercute pra ti? Naquele Inter que era uma máquina na década de 70, Paulo. São dois suspeitosos, cara. São dois suspeitosos. Eu tenho a história do Cláudio, que quando ele chegou no Internacional, eu estava fazendo cursinho vestibular, eu ia fazer para engenharia e como tinha muita gente, eu acabei pipocando. Eu fui para economia, saí fora, que era muita gente por vaga. Pô, eu ia rodar na PUC. E aí fui para economia, passei. Então quando eu cheguei do curso, nós morávamos aqui em cima dos eucaliptos, na caverna, os caras chamavam. Eu vou passar ali agora de propósito. Porque hoje não tem mais os eucaliptos, hoje tem um condomínio ali, mas eles preservaram as goleiras, né, para dar uma... Eu queria te perguntar uma coisa. Aquela goleira é a goleira original que estava no gol? Aí que tá, eu não sei. Tu vai ver a goleira ali agora. O Cláudio me disse que é. Parece que sim, mas eu não tenho essa informação 100%, tá? Porque nós vamos ver aqui a goleira, ela tá aqui, ó, ela foi preservada, ó. Aqui, tem muita história aí. Aqui, até vou dar uma paradinha aqui. O Claudião disse que é a goleira? Diz que é a goleira, mas ela tá muito fora. Não, aquela lá, eu acho. São duas, tem essa aqui. Então, aquela talvez seja possível, só que ela tá muito pra dentro, né? Talvez até tenha sido uma outra goleira que colocaram nos eucaliptos talvez. E preservaram. Mas a tua história se confunde com esse local aqui, né? Quando passa aí eu tenho muito. Eu tô vendo. Quando passa aí tem muito. Passa um filme, né? Passa um filme. Nós morávamos em cima, na caverna. Tô chegando do curso. Eu entro no meu quarto, tem uma pessoa, e era o Cláudio Duarte, com uma mala aberta, um malão. Eu não canso nunca de contar essa história, que é muita humildade dele. Abre aquela mala lá, tinha uma brincuringa, não é calça jeans. Brincuringa, tempo antigo, e um chinelinho de dedo. Aquilo me tocou fundo, cara. A mala dele só tinha isso? Tinha isso. Um chinelinho de dedo e uma brincuringa. Um mendigo. E aí eu penso... Pô, esse cara precisa muito mais do que eu. Pô, esse cara precisa muito mais do que eu. Aí quando ficamos conversando, que posição você joga? Meio campo. Na minha. Não vai jogar nunca. Na minha. Não vai jogar nunca. Aí eu disse, pô, concorrente. Aí no outro dia no treino eu chamo os caras tudo do time de cima, deixamos ele à vontade. Aí tinha o Abílio dos Reis, histórico. Olheiro do Internacional. Aí ele pegava essa bola e tocava com maior facilidade, batia bem na bola, lançava e tal. Mas no meio. No meio campo, jogando contra nós. Pegava a bola dominada, ninguém tocava nele. E o Abílio, pô, grandalhão, joga muito esse grandalhão. Aí ele acabou ficando. E eu depois, um pouco na frente, eu acabei fazendo 2 jogos amistosos aqui nos Eucaliptos. E aí nós empatamos. Aí ele me chamou, Oswaldo Rola me chamou. Pô, que eu tinha ouvido falar do meu pai. Não sei se ele estava me conversando ou não. Que ia esperar mais um pouquinho, que ele estava tentando acertar um time, poderia ter dificuldade, etc. E não queria... Enfim, ele me deu um pouco mais de tempo. Tá. E o gurizão não quis saber de nada.
Eu peguei simplesmente, peguei minhas coisinhas e fui embora. Tu foi embora? Fui embora, voltei a Erechim. Gente. Passou um tempo, me ligou e coisa, e pá, eu refleti e voltei. Quase que o Internacional perde Paulo César Carpegiani. Não sei, mas o Cláudio já estava jogando na minha posição. Na meia. No meio campo. Aí o Abílio criou ele como lateral. Assim surgiu o Cláudio, um Perfeito. grande campeão. Ele Também brinca, no ele brinca e Beira-Rio. diz assim, ó, só tinha um jeito de eu jogar que era na lateral. Porque a minha história era de volante e reserva do Carpegiani. Eu não ia jogar nunca. É uma grande Nós figura. tínhamos um meio, eu e o Paulo, nós casávamos muito bem, porque o Paulo, ele até marcava melhor que eu, Sim. mas nós tínhamos uma capacidade física muito boa. Uhum. Nós andávamos, jogava só eu e ele no meio. Aqui, ó, pode sair, vão. E quando o pessoal errava a bola na frente, Sim. ó, não vai mais. Não vai mais. Nós virávamos as costas, ficava tocando, sacaneando Nossa os caras da Senhora. frente, assim, não vai mais. Aí dali um pouquinho a gente soltava, ó, se perder, não vai de novo, hein? Então nós jogávamos assim. Bah, que Nós espetáculo. era quase Maestros. não os donos do time, mas os caras Que ditavam o ritmo. que comandavam, Comandavam. É. o time. Olha, Então, olha que viagem legal que a gente fez. Eucaliptos, né? Agora Beira-Rio. eu casei na igreja aqui. Tu casou Eu nessa passei igreja na aqui? frente. É mesmo, é? Como é que é Sim. o nome da sua esposa que eu esqueci? Zeni. Dona Zeni. Claudião fala Zeni. muito dela, diz que é o cupido do casamento de vocês. A relação de Sim, vocês é o Claudião. Foi meu padrinho. É. Foi meu padrinho. Quantos anos já de casados? Temos 51. Nossa, que coisa linda. 51. Fez bodas de ouro já, então. É, o pessoal diz que eu sou legítimo machão com a mesma mulher, né? É a primeira? Sim. É? É a primeira. Olha só. Sou Coisa do linda. tempo Parabéns, antigo. né? Tu é do tempo antigo. Tempo antigo. Tu é do tempo antigo, cara. Tu tem só dois Tempo antigo. times, só jogou no Inter e no Flamengo, só uma mulher Sou uma mulher. e jogava demais. Beira-Rio, tá? Agora eu vou te levar num lugar que eu não sei se tu já foi, que é ali no CT Parque Gigante. Eu já tive uma vez aqui, eu mesmo presidente, vim conversar com ele. Isso é um assunto muito particular. E era o Mano Menezes, Era o mano treinador. o Mano treinador. Encontrei É. o Julinho, encontrei o Mano. O presidente chegou depois, nós ficamos conversando. Uhum. Bela Estrutura, né? Bela estrutura. Gramado maravilhoso. É, mas agora eu Não, fiquei curioso, essa conversa era não. pra assumir o Inter? aí? Não. Um pedido meu para ele, Ah, depois se esvaiu com o tempo. tá. e- Mas não era pra assumir um cargo no Internacional, nada. Tá. Eu estava nativo. É, tu parou em 2018? 2018, meus dois últimos times foi o Flamengo. Eu fiquei até abril, mais ou menos. No clássico com o Botafogo, nós perdemos. Aí surgiu um diretor gritando no vestiário, um rompimento com o Rodrigo Caetano. E o presidente disse, não, amanhã eu estou tirando ele. Enfim, no outro dia ele acabou ficando e tirou 7. Nossa, Moza, todo o pessoal Todo mundo. de comissão, todo mundo Tudo acabou bem? saindo. Tudo certo? Oi. Pra mim tu nem olha, né? Até porque, né? O cara deu Carpegiani do lado, ele não vai dar pro motorista, né? Tudo bem, mesmo? Tudo bom? Ótimo. Eu acho Feliz, que eu, né? eu- Todo eu- mundo eu feliz. acho que eu venci na vida, consegui dar carona pro Carpegiani, né? Você tu é Paraguai? Pô, Tive, Eu sou de Paraguai. tu é paraguaio? Paraguai. Pô, Paraguai. Ele era técnico da seleção. pô, 98. Sim. treinei 2 vezes o Cerro, Eu queria tirar uma É. foto comigo. 2 vezes. Você tirou uma foto com você? Claro, a gente vai parar ali. Vai parar lá e tu vai ali. Tu é Cerro ou Olímpia? Cerro. Tu é Cerro? Cerro, Olha aí, ó. massa. Foi um grande sonho meu. Eu, quando treinador, eu buscava muito. Eu não joguei nunca 1 minuto de uma Libertadores. É verdade. Tu Então, nunca eu- jogou Libertadores. Nunca joguei é verdade. 1 minuto. É 1 verdade. minuto. Em 85 eu estava machucado, aquela famosa rivalidade com o Cruzeiro. E tu não jogou, é verdade. Não joguei 1 minuto. E fui o Flamengo, fui campeão em 80 contra o Atlético Mineiro. Em 81 passei a ser treinador. Então era uma competição que eu corria muito atrás. Como treinador eu corria atrás. A gente já faz a Falamos. foto ali. E aí tu não E- conseguiu realizar esse sonho. Não. Aí eu acabei nunca jogando. Então eu corri atrás dos clubes que disputavam a Libertadores. O famoso time do São Paulo foi campeão mundial. Nós perdemos para ele. Perdemos para eles, jogamos no Morumbi 1-0. E em casa, que nós tínhamos condição de reverter, choveu feito um cão, a bola não andava. De jeito Não. nenhum. Teve como, empatamos 0-0, perdemos o gol, os caras tirando dentro do gol, pelo menos nos pênaltis, não conseguimos. Paulo, eu não sei se hoje tu tá com 73 anos, né? Eu não sei Não, se... 7-6. 7'6"? 7'6". 7'6"? 7'6". Corpinho de 50.
76 com um corpinho de 50. Eu não sei se tu tem assim ainda... por exemplo, tu falou agora que tu não jogou Libertadores. Persegui e nunca conseguiu jogar. Não sei se tem algo que tu não atingiu, eu não vou usar a palavra frustração, mas algo que tu não realizou. Tu encerra a carreira de jogador de forma muito precoce. Tu sabe que tu poderia ter dado muito mais pro futebol como jogador, né? Eu tive muita dificuldade, problema de joelho, tive. Mais pelo meu aspecto físico, né? Pelas minhas condições. Muito cedo eu joguei 10, 11, 12 anos. Tenho 12, 13 títulos, mas realmente eu gostaria de ter prolongado um pouco mais. O futebol ficou sem o Carpegiani talvez aí por mais do que uns 10 anos? Não digo 10 jogador, anos, eu era 7, 8? Técnico do Flamengo com 31 anos. Dava pra ter uns 40. Talvez. O que representa o Inter no teu coração? Porque tu tem 2 clubes no coração, acredito eu, né? Que é Inter e Flamengo, né? Sim, seguro. Os dois, né? Sim. O Inter eu tive todo o início da minha carreira, passei um bom tempo jogando, fui muito feliz no Internacional e eu devo muito, sou muito grato porque foi o meu primeiro clube que me consagrou. Eu digo que eu fui uma das partes do Internacional, fui um dos jogadores do Internacional. A minha história está dentro do Internacional, que acho que é o mais importante, que é o clube é que fica. O Internacional, poucos dias atrás, foi campeão. Isso. O título da campeão é do Internacional. Perfeito. Eu fui um membro lá do passado que nós construímos isso. Tem que pesquisar muito, não sei se no futebol brasileiro tem algum octa. É muito difícil. Ou 9 vezes campeão, 8 vezes campeão. Ainda mais num lugar onde a rivalidade é muito grande e tu conseguir uma hegemonia de 8 anos consecutivos é muita coisa. É muita 76. coisa. 76. De 69 a 76. Dos 8, tu tem 7? Tenho 7. Tu tem 7, né? Em 69 não fui campeão, era juvenil. Era juvenil, né? Fui campeão juvenil. Tu tem de 70 a 76. 70 a 76. Isso. O único que tem 8 é o Valdomiro, né? O Valdomiro tá nos 8. Eu não sei. O Valdomiro tá nos 8. Valdomiro? O Valdomiro tá de 69 a 76. Uma peça importante também. Vamos seguir o papo ali? Vamos lá. Agora nós vamos pro chão do Paulo, né? Vamos pro gramado, não sei se você quer levar teu óculos. Não, pode deixar aí. Posso deixar aqui? Tive aqui aquela conversa que eu tive com o Barcelos? Com o Barcelos, com... Mano. Vocês precisam de 2 cadeirinhas. Já volto. Para entrar no gramado, Paulo César Carpegiani tem que entrar com a camiseta do Internacional em mãos, né? Sim. Da década de 70. Ó, tá aqui. Década de 70? Pô, vamos mostrar. Ó. Assim, de nome Bola, pô. Quem será que era o dono dessa aqui, hein? Pô, esse jogava muito. Jogava muito. Nós se completava, modestamente a gente se completava muito. Cara. Um ficava mais atrás armando, o outro saía mais. Combinávamos muito bem. No meio, demos sorte. Sorte? Não jogava nada o time. Demos sorte. Deu sorte. Teve uma época muito vencedora. A modéstia faz com que o Carpegiani diga que deu sorte. Deixa eu dar uma moralzinha pra ele aqui, que ele tá precisando. Ele não tá precisando. Não é rei em lugar nenhum, né? Fez um gol numa Copa do Mundo, todo exibido. Isso aqui, ó, é a tua maneira de retribuir a frase dele dizendo que tu foi o melhor jogador da história do Inter. Não, aquilo foi bondade dele. Tá aqui, ó, carregando a 5 do homem. Mas eu já te disse que eu falei com... Logo que eu fiquei sabendo, eu liguei pra ele. Pô, que bobagem tu vai fazer isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Pô, tu quer ser mais famoso aí, os caras fazendo comparação, tu quer mais nome que tu já tem, rapaz. Isso. Como se já não tivesse. Eu tenho muita liberdade. Coisa boa. Ele. Vamos ali, Paulo. Vamos ali, vamos seguir o papo. Aqui era a tua casa, né? O teu habitat é no gramado, né? Com uma grama dessas... Pô, a grama aqui até eu jogava. Dá uma vontade. Dá, né? Dá uma vontade de jogar. Dá. Paulo, me fala sobre Alan Patrick. O Alan Patrick é o legítimo ponta de lança. Tá. Usa a camisa 10, que eu usava, só que antigamente o 10 era o meio ligação. É um jogador assim muito inteligente. É aquele jogador que quando a bola vem, já antevê o lance. Ele já sabe o que vai fazer. Esse é o sintoma de craque. Tu considera ele craque? Nos dias de hoje, se você fizer uma comparação no futebol brasileiro e procurar quem é que poderia ser o 10 da seleção, sem ser o Neymar, que também jogava pelo lado, foi um 10 no início da sua carreira, legítimo 10, mas era um jogador mais individualista. Se nós pensarmos um pouco, vamos ficar aqui, o sol vai desaparecer e nós não vamos encontrar um nome assim que poderia jogar na seleção. Perfeito. 10. Para ti pode ser o Alan Patrick? Poderia sim. Esse é diferenciado. É acima da média, né? É acima da média. Nós tivemos grandes jogadores de meio campo, né? O D'Alessandro, que também adaptado a 10. Ele era o famoso falso ponto.
tinha liberdade de vir por dentro para armar o jogo por trás. Perfeito. Jogava em tudo que era posição, pelo dinamismo dele, pela categoria. Rubem Paz também. Jogava muito. Jogava muito. Tivemos grandes números 10, camisa 10. O que um 10 precisa ter, Paulo? Essas condições todas de pifar os caras, de ser um cara inteligente, de ser um dos donos do time, um dos jogadores mais importantes do time. Tem que Cerebral, né? Cerebral, ele tem que desnivelar o jogo. Perfeito. Ele tem que fazer a diferença. É um cara que vai correr um pouco menos que os outros, que os demais, vem armar o jogo e também tem que chegar, pisar na área, tipo Zico, tipo 10, tá? Então são caras assim com uma qualidade específica, qualidade especial, dons que tem que ter. O maior 10 que tu viu, fora o Pelé, que esse é o Concor. Tu citou, Zico. Eu joguei com o Rivellino. Você imagina, eu com o Rivellino, não em termos do teu não. Nossa Senhora! Menos, bem menos. Mas eu digo no sentido de marcação. Orelha, eu chamo ele de orelha. Pô, não marca ninguém, não pega ninguém. Copa do Mundo de 70. Não, e nem tem que marcar, né? Falso ponta, né? Falso ponta lá, que daí não precisava pegar ninguém, quase. Então eu e ele, pô, ninguém pegava ninguém. Pô, eu saía pro jogo também, bonito. queria sair. Era bonito. Só que me aguentava um pouco mais. Também um espetáculo de jogador. Paulo, falando um pouquinho de treinadores, tem acompanhado o trabalho do Roger aqui no Inter? Eu tive vendo o jogo do Grenal, não sabia mais ou menos como é que o Roger fazia o plano tático dele. O Roger praticamente joga com 4 atacantes. Ele joga com ponta, com outro ponta, centroavante e mais o Alan. Com esses jogadores ele consegue preencher aí no meio. Perfeito. Ele deixa lateralizar essa bola. Quando lateraliza essa bola, o lateral adversário pega essa bola, é o ponta que fecha. O Alan Patrick que está centralizado vem e faz essa cobertura, acerca-se de um volante e outro ponta que fecha. E aí ele faz o press, de um lado e do outro. Então ele joga praticamente no 2-3-1. Isso. Tá? 2-3-1 com esses três com uma chegada com esses fortíssima, três né? com a chegada. Os 4 atacantes, como tu diz. Isso. Né? Então você vê a mão do treinador, você vê o trabalho do treinador. Eu tive a oportunidade de ver agora nesse jogo. Dizem que os treinamentos deles são muito bons, são excelentes, né? Ele exige muito, ele é muito cuidadoso, estudioso, perfeccionista. Esse tem esse defeito? Eu também tinha. Isso é exigência. Esse é um defeito que a gente não quer tirar nunca. Eu não conhecia o Roger. Não conhecia, nunca tinha conversado com ele. É mesmo? Primeira vez, estava meio de costas e esperei ele virar e aí se cumprimentamos. Dei um abraço. Na final? No Grenal, felicitei, dizendo que uma longa vida internacional, que tenha longa vida, teu trabalho tem um respaldo agora para você desenvolver como você quer. E estamos na torcida. Tu acha que o Roger pode chegar à seleção brasileira um dia? Pode, pô. Pode. Porra, de trabalho que ele está fazendo, com a explicação que ele deu no final do jogo. Perfeito. Com relação àquele pessoal que ele manteve, um Grenal decisivo ele manteve, reuniu os jogadores, havia aqueles 4, 5, e explicou o porquê que ele estava mantendo, e depois do campeonato ele ia rever, ia voltar à posição, e foi muito claro com isso. Isso é gestão de grupo. Total. Gestão de grupo, isso é comando. Total. Isso é pulso firme. Isso é respeito também. Então é um cara que tem tudo, tem gestão de grupo, tem treinamentos que os jogadores adoram, não cansativo, não é repetitivo e consegue título. Tem vários títulos que ele já conseguiu. Tá? Então eu vejo 5 possibilidades. O futebol é chance e oportunidade na hora certa. É isso. E espero que ele tenha. E esse título para ele vai ser fundamental. Foi fundamental para o Inter e é fundamental para ele porque te pavimenta um trabalho com uma tranquilidade maior, né? Te tira uma pressão de um time que não ganhava desde 2016. E Paulo, o torcedor do Inter, ele tem muito respeito por ti, ele leva muito em consideração qualquer análise que tu faça. Não apenas pela identificação com o Inter, mas pela tua trajetória no futebol. Até 2018 tu era o treinador, em vários momentos tu se viu nessa situação. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Prioriza, não prioriza? Como é que olha para o brasileiro? 38 rodadas, olha para a Libertadores. Como é que se faz essa equação, Paulo? Eu acho que você não pode se expressar que vamos dar prioridade a uma competição, não. O time grande, ele quer iniciar bem, ele tem que iniciar bem. Ele tem que fazer grandes jogos. Cada partida é uma história, independente se é Libertadores ou se é Campeonato Brasileiro. Porque se você priorizar uma, tu vai mal na outra, tu não dá prosseguimento, o treinador não consegue dar prosseguimento ao trabalho. Perfeito. Porque ele acaba caindo. A gente só consegue dar prosseguimento com resultado, com trabalho. É o que vai te respaldar, né? É o que vai te respaldar. E no Brasil é assim. É uma competição difícil sempre, pela qualidade dos adversários. Estou preocupado com o Flamengo. Com o Flamengo. Na minha opinião, é o time que tem melhor elenco, disparado.
muito acima dos demais. Muito acima dos demais. Muito acima. Tem jogadores ali que a reserva seria titularíssimo. Qualquer time. Né? Qualquer time. Tem um menino lá que eu sou apaixonado, que essa posição nós estávamos falando de 10, eu acho que ele poderia ser o 10 da seleção brasileira. É mesmo? Quem é? Matheus. Ah, o Matheus joga demais. Só não é titular porque tem a Arrascaeta. É. Se eu fosse um diretor de futebol ou fosse presidente de um clube, eu iria fazer de tudo para buscar esse jogador para o meu time. Ia lá contratar e tirar o Matheus do Flamengo. Esse jogador é um espetáculo. Seleção, tu vê o futuro dele? Porque tu não tem. Não tem. Tu não A gente tem tava na falando há seleção pouco brasileira. disso, né? Há pouco nós estávamos buscando um nome, uma coisa. E eu vejo que o Felipe Luiz tem o grupo na mão, né? Tem gestão, me dá essa sensação, tem gestão do grupo. Também tem essa sensação. Em função de que está ganhando também, né? Gestão de grupo ajuda, né? Ajuda bastante. O Botafogo vendeu 2 ou 3 jogadores. Hoje te digo com toda tranquilidade que vai ficar pelo meio da tabela. É mesmo, é? Acho que vai ficar aí de 8º a 10º, por aí, ele não vai subir disso aí. Tu vê o Inter em condições de ganhar um campeonato brasileiro? O campeonato brasileiro desse ano já colocou o Flamengo num outro patamar. Botafogo, que pra ti vai ficar no meio de tabela. O Palmeiras com Abel Ferreira já não é mais aquele Palmeiras. A gente já vê que não é aquele time para despontar. São times que podem subir, podem surpreender e podem fazer uma grande campanha e ser campeão. Tu considera o Inter acima desses assim ou no nível? Considero no nível, mas pode fazer grande campanha, pode fazer. Deixa eu falar de um jogador, né? Melhor do mundo. Vini Júnior. Tu trabalhou com o Vini, escalou o Vini, inclusive, naquele jogo contra o Emelec lá pelo Flamengo, que ele decidiu o jogo. Tu viu o Vini surgir no Flamengo, hoje tá ele aí no Real Madrid. Ele tá pronto para ser o protagonista da seleção na busca do Hexa em 26? Nós somos campeões da Taça Guanabara com o Vinícius Júnior. Isso em 2018. 18. Nós estamos em 2025. 5, 6 anos, 7 anos, é um milionário. Ele, tecnicamente, ele tem ainda aqueles defeitozinhos, corrigiu na finalização, que ele é insistente. Ele tem uma personalidade assim, até em demasia. Porque não importa que se ele errou e coisa, ele vai para cima, ele insiste, ele tem a jogada pessoal, ele tem a velocidade. E se você reúne com a velocidade, com algumas condições, que é o drible, com a personalidade, ele pode se tornar um grande jogador. Foi o melhor do mundo? Foi o melhor do mundo. No grupo de uma seleção, ele vai falar e coisa e tal, mas nunca será pode ser o melhor, o Pelé, mas ele não vai ser o cara que toma a frente, que comanda um grupo. Isso, com certeza, ele não será. Acho que a seleção tem esses altos e baixos, depende muito do Vinícius, não encaixamos ainda, né? Na verdade, a seleção não teve aquele encaixe, não passou o respaldo, né? Nós temos um Rafinha que está surgindo bem, tem uma qualidade muito boa, rapidíssimo também, inteligente, bate na bola como... Tu ainda acredita que o Neymar possa ser o nosso diferencial? Talvez tem que se curar para a gente poder ter uma ideia melhor se vai poder ser o diferencial nesse que ele pode ser dentro do campo mesmo, dentro da seleção brasileira. Vou usar a expressão que tu lançou, tu descobriu, tu deu oportunidade para um dos maiores 10 do futebol brasileiro, que é grato a ti e será eternamente, Alex. Eu era o treinador do Curitiba, tinha o clássico. Tinha um Atletiba? Tinha o Atletiba. Botei o menino para treinar e sempre tem aquele negócio da base. Não, ele tem um jogo importante, pô, ele vai comigo. Isso. Pai, não posso e coisa e tal. Ficou comigo. Assim foi com o Adriano. A mesma coisa. Imperador? Imperador. Eu disse, ele vai ficar comigo. Aí botei o Alex, um falso ponta, vindo por trás. Como o D'Alessandro, que eu vi o D'Alessandro jogar, eu fiz naquela época, dando liberdade para ele vir por trás para armar. Nós ganhamos 5-0. E aí? Quem é que tira? Quem é que tira? Não vou tirar, porque eu vou apanhar da torcida. O Adriano também. Eu estava no Flamengo, tinha uma competição Rio e São Paulo, início de temporada. E nós íamos jogar com o São Paulo, segunda, terça-feira, e aí veio a base treinar comigo. E veio o Adriano. Sabe a posição original dele? Não. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo, posição de origem. Não que ele veio treinar como lateral esquerdo comigo, não. Tá, mas de origem era lateral esquerdo. A posição dele era lateral esquerdo. Aí ele treinou e coisa e tal. O meu diretor era Gilmar Rinaldi. Mesma coisa. De Erechim, né? Ele fica comigo. Eu vou levar ele pro jogo.
Aí veio a direção, foi conversar lá fora do campo. Não, porque nós temos final de jogo, veio o Gilmar. Gilmar, eu vou levar de qualquer jeito, Gilmar. Diga lá para eles que eu vou levar. Mesma coisa. Levei. Banco. Nós de São Paulo. Começou o jogo. São Paulo tinha do Ceará, um ponta de lança, um pezinho esquerdo, mas arrebentando com o jogo 1-0, 2-0. Virou o jogo 2-1. Tá. Vestiário, eu botei o menino. Doutor Adriano. Ele fez 2 gols e deu 2 passes por gol. Nós Nossa vencemos Senhora. 5-2. Nossa Senhora. Com o Alex foi 5-0, com o Imperador 5-2. 5-2 nós viramos o Que jogo. loucura isso, cara. Que loucura. Assim surgiu. Carpegiani, uma história que ela ficou eternizada, né? E eu queria te ouvir. Quando tu barra o Roger, goleiro, no São Paulo, porque ele posou nu para uma revista gay. Eu tinha no São Paulo comigo, eu formei 2 vezes, eu tive em São Paulo, em 99, depois da Copa 98. Isso. Fiz o ano todo, saí. São Paulo ficou muito bravo comigo, porque eu não avisei. Foi quando fui pro Flamengo, Gilmar Rinaldi. Aí que surgiu O Adriano. O Adriano. 2000 eu estava no Flamengo. Formei 2 baita time, nunca fui campeão. Eu levei o Minelli Tá. para ser pararaio. Sim. Coordenador ali. Coordenador. Aí o Roger ficou suando que ele ia posar nu e coisa e tal. Havia um zum. E eu fiquei sabendo, falei pro Minelli, pô, o cara vai posar nu, cara. Pô, São Paulo. Pô, o cara quer se mostrar, pô, mais ou menos, pô, era o Rogério sendo titular. Pra que isso, tio? Eu conversei com o Roger. Tá, o zum aí que tu vai posar nu e coisa e tal. Qual é a tua vontade? É vontade tua ou é problema financeiro? Não, Paulo, tá, tô ganhando pouco e tal, babá, situação financeira. Tá bem, eu vou te resolver isso. Vou conversar com o Minelli, te prometo que o Minelli vai conversar com a direção e vão ver o que vão resolver. Renovou o contrato. Renovou. Cheguei nele, renovamos o contrato. Passou um tempo, um mês mais ou menos, nós estamos na concentração. Nós fazia full time, de manhã, de tarde, treinamento, eu estou descansando. Minelli me liga. E saiu a foto, Playboy, eu acho que era. Não, era G Magazine. G Magazine? G Magazine. Aquela do Vampeta, do Xoxó, Túlio. Tava ele posando. Nós tinha treino à tarde. Aí esperei o treinamento. Eu disse assim, Minelli, eu vou decidir isso. Eu vou tomar uma posição. Depois eu te falo. Eu vou falar aos meus jogadores. Eu vou tomar uma posição forte aí. Aquela rodinha sempre faz no meio, com eles todos ali. Aí eu expliquei, pessoal, ó, aconteceu isso. E eu acho que me fez uma traição para mim e para o Minelli. O Minelli estava junto, na roda ali. Em função disso, o jogador, ele tem um contrato, tu tem um contrato, tu vai ficar mais tempo do que eu aqui. Eu vou sair rápido, eu sou treinador. Eu não consigo os resultados, eu vou acabar saindo, vou sair antes que você. Então, enquanto eu estiver aqui, você não treina mais aqui. Você não joga mais aqui comigo. Com outro treinador, quando vier, é outro problema. Estou comunicando a direção, você vai treinar a partir de amanhã, você vai treinar separado. Tu pode sair. Agora que depois da nossa conversa, tu pode sair, pode tomar teu banho e vai conversar com a direção. E assim foi. Aí surgiu aquela onda toda, pô, que é isso, que é aquilo. Como é que tinha aquele programa no SBT? A Hebe? A Hebe Camargo, junto com os cantores São Paulino doente, pô, me meteram o pau, me queimaram no programa e coisa e tal. Pá, não pode fazer isso, que ciumeira é essa? Pô, parece que vai ter espécie, tem ciúme do jogador. Porra. Te destruíram. Só me faltou chamar de etc, me colocar lá atrás. Não sabia da coisa. Aguentei firme, então houve esse que entrou pro folclore do futebol, isso aí, né? Queria encerrar esse papo lembrando de um jogo histórico para o torcedor do Internacional, e tenho certeza que para ti também, que foi a vitória do Inter sobre a máquina tricolor no Maracanã, 75, com o gol do senhor Paulo César Carpegiani. Que jogo aquele, né? Aquele jogo foi histórico, né? Nós chegamos no Rio de Janeiro, eles não nos consideravam nada. Nada, né? Era uma semifinal. Fluminense houve um menosprezo muito grande. Nós ficamos sabendo que eles mandaram buscar o jogo, jogava Santa Cruz e Cruzeiro, outro jogo. Né? Tinham mandado já buscar o jogo do Cruzeiro lá já estavam cantando que ia passar, né? E como eles tinham uma campanha melhor que a nossa, era um jogo só, semifinal, fomos jogar no Maracanã. E quando chegamos lá, o Minelli aproveitou muito bem disso, que ele pegou o jornal e, antes de começar a palestra, ele nos mostrou. Aqui, ó. É típico de carioca, Sim. né?
presidente na Horta, Aham. supervisor, todo mundo já favas contadas, não tinha como. Que o Fluminense ia chegar na final. Eles tinham jogado no meio da semana em casa contra o Palmeiras, tinham tocado 4-0. Uhum. O Minelli teve uma ideia de botar o Caçapava, isso é coisa de treinador, aquelas coisas que sente o que é necessário para o time. O Escurinho vinha jogando, sendo titular, e nós tínhamos jogado na quarta-feira, e aí o pessoal frequentava o vestiário, aquela imersão que vocês faziam ali, vinham lá, entravam lá dentro. Isso, o repórter lá dentro. Coisa e tal, a rádio entrava e fazia lá dentro. E aí foi criado uma história lá, pô, que é isso, que é aquilo, coisa e tal. Sei que nós chegamos no Rio meio assim, e o Minelli estava com a ideia de trocar o time, a ideia de botar o Caçapava. Nos consultou, a mim ele consultou. Disse, pô, o senhor é treinador, o Minelli, o senhor faz o que o senhor achar, nós vamos entrar para ganhar o jogo, dependendo de quem o senhor escalar. Na palestra, ele deu a palestra, deu o time dele na palestra. Aí o Escuro toma a palavra, puta da cara que tinha. Enlouquecido. Aqui, ó, só vou dizer uma coisinha e vou sair. Quando tiver 2 ou 3-0, vocês não me chamem que eu não vou entrar. Puto da cara. Puto da cara. E aí eu descendo o pau nele. Porra, para com isso aqui é um grupo. Todo mundo aqui vai se ralar, vai se danar. Se perder, vai perder todo mundo, rapaz. Para quieto, para com isso. Aí fomos e entramos dentro do campo. Com relação ao meu gol, o lado direito estava trocando a bola e eu estava me infiltrando aqui na meia. Saiu o zagueiro e eu vi o buraco e eu entrei nesse buraco quase na entrada da área. Ele me meteu essa bola, eu tô assim. Eu tô meio de lado. Aí eu sinto aquele vulto vindo. Quando ele veio para mim, eu só dei o tapinha, vi que ele veio. Se ele me pega, eu estaria na cadeira de roda até hoje. Meu Deus do céu. Ele veio para com tudo. Eu dei o toquezinho e dei a meia-lua. Aí tinha a marca do pênalti, ela ficou um pouquinho pro lado. Aí eu olho para um lado, eu olho para lá e meto aqui. Olho para lá e meto aqui. A bola pegou num cucurutuzinho. Cara, que loucura isso. Eu quis botar ela no chão, com certeza de fazer o gol no chão. Ela subiu um pouco, mas como eu olhei para um lado e botei no outro, tirei o goleiro ficou parado. Sim, ele não ia chegar. Não ia chegar nunca, porque ficou parado. Aí o Paulo Roberto Falcão, até hoje ele fala que eu fiz o gol de canela. Isso é pra terminar. Ai, toda uma estratégia, ela foi de canela o gol. Tu fez o gol de Porra, canela. Falcão! A mesma coisa eu digo pra ele, aquele gol que ele fez no... Aqui, ele e o Ele fez o Escurinho. gol de pá de cabeça, pá, jogada maravilhosa. A conclusão dele foi com a ponta da unha, a bola não chegou no fundo da rede. Aqui, ó. Ele matou o goleiro ficou assim, ó, não acreditou. A bola não chegou na rede, no fundo da rede. De dedão, de unha. Eu gosto com ele. Isso, de unha, viu, Falcão? De unha. Que história maravilhosa. Paulo, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo, tem muitas histórias. Torcedor do Internacional, por favor, né? Comentários, todas as honrarias para Paulo César Carpegiani. Conseguimos trazer o Carpegiani para o papo. Muito obrigado ao Internacional. Grande Finkler que está conosco aqui, nos acompanhando no CT. Uma honra. Eu tenho certeza. O torcedor do Inter fez uma viagem no tempo agora, né? Imaginando aqueles o lance mais daquele... idosos, né? Os mais 40, né? Mais 40 ali que acompanharam aquele Internacional, porque é um tempo fantástico, maravilhoso do Inter. Tenho certeza que o nosso público gostou demais. Obrigado, Paulo. Obrigado, de verdade. Eu agradeço muito, foi uma honra. Principalmente estar pisando aqui, né? É bom, né? Os caras que pisam. Os campeões, né? É campeão, né? Campeão gaúcho. Campeão gaúcho. E vamos tentar mais coisas, que vai vir mais coisas, né? Uma honra, uma satisfação. Com muito orgulho, te agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Torcida do Internacional. Eu que agradeço. Acredite, fiquei arrepiado muitas vezes no Grenal. Torcida, filmei várias vezes a torcida. Ela, quando se levanta, quando batia a palma, eu filmei até no meu. Isso é legal. Isso é maravilhoso. Isso é legal. Né? Torcida fantástica mesmo, merecido o título. Muita sorte, felicidade. Estaremos na expectativa e na torcida que essa equipe faça grandes campanhas e consiga
objetivos muito maiores do que temos essa história, essa bonita história por detrás de nós. Torcedor colorado, like nesse vídeo, comentários para o homem Paulo César Carpegiani, o melhor jogador da história do Internacional. Ele é muito modesto, ele não aceita esse rótulo, mas é o melhor jogador da história do Internacional, da instituição internacional. O Beira-Rio tá lá ao fundo, a gente tá no CT. Quem disse eu? Não fui eu, que tenho 43 anos, foi apenas Paulo Roberto Falcão. Bondade tua também, Paulo, muito meu amigo. Eu queria ter mais sucesso para ele, cara. Eu imediatamente, quando fiquei sabendo a notícia, disse, pô, tu quer o quê? Tu quer mais? Que os caras falem mais de ti? Tu precisa de mim? Pô, aí... Servindo de escada? Servindo de escada. Ei, que coisa maravilhosa. Bom, Like nesse vídeo, gente. Bondade. Comentários para o homem Paulo César Carpegiani. Bom demais. Espetacular, Paulo. Desculpa aí o solzinho. Nada. Eu de preto, tá puxando um calor que...